Meninas, graça e paz, tudo bem? Estamos chegando ao momento final, né, dessa conferência, desse momento tão intenso, edificante, né, que Deus preparou para nós, né? Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Kiara Mello. Né? Cristã. Tenho 41 anos, sou casada, mãe de Maria Clara, olha aí, ó, essa fofura. Esse sapequinho aqui, ó, Luiz Gustavo. Sou casada com Gutenberg, né? Temos 19 anos de casados. E, glória a Deus, eu e a minha família servimos ao Senhor. Depois de muitos processos. E aqui, gente, eu vou contar só um pouquinho da minha história. Eu prometo não delongar, porque nós não temos muito tempo. No final, sempre é assim. A gente tem que correr para poder esgotar, para poder não prejudicar todos vocês, tá? Com essa questão do horário. Pode passar, minha irmã. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do trajeto. Hoje, eu atuo como administradora do COF. Algumas pessoas de vocês conhecem, outras não. Mas eu gostaria... só um minutinho. Eu gostaria de falar um pouquinho do meu trajeto, certo? Eu venho de uma família do comércio. Aqui está Camila, minha irmã. Eita, olha, essa aqui é ela, Camila e Dani. Cadê Dani? Dani está lá atrás. Pois é, olha, sou irmã de Dani. A maioria daqui não sabe, todo mundo se assusta, porque é a loura e a morena. Dani é minha irmã, de verdade. Hã? Fica em pé, Dani, mulher. Oxi, Dani ali, ó. Da organização também. Camila parece mais comigo. O olho dela é mais claro. Camila é a misturinha, né? Camila, fica em pé, Camila. Honrar a vida das minhas irmãs maravilhosas, que eu amo demais. A gente não briga, gente, e é verdade. A gente fala sempre isso, porque a gente é tudo assim, de verdade. Irmãs que não brigam. E temos o nosso irmão Júnior também, que não mora aqui em Campinas, e são bênçãos em minha vida. Amo vocês. Gente, a gente veio de uma família que tinha comércio, né? E aí, sempre, desde o início ali, meu pai, minha mãe, eles estavam sempre na labuta, sempre vendendo. E Daniela era obrigada sempre a estar lá. Ela reclama porque eu ainda tinha a opção de ir para esportes com Camilinha. E ela não. Ela tinha que... Era obrigada a estar lá na loja sempre. A gente tudo pequenininho. E a gente já atendia. Quando eu queria ir, eu ia. Mas, se não, eu ia ficar nos esportes, nas brincadeiras. E aí, a gente foi crescendo dessa forma, aprendendo o comércio. Aprendendo a negociar. Aí eu chegava assim, via gaveta bagunçada, eu ia organizar. Então, sempre foi dessa forma. E a gente foi crescendo e foi adquirindo essa expertise, esse know-how. Minha mãe, muito comunicadora. E aí a gente foi aprendendo a se socializar. E aí isso é fruto dela, né? Meu pai mais burocrático. E eu fui pegando um pouquinho dos dois disso aí. E aí, gente... Com o decorrer do tempo, eu fiz as universidades, né? Naquela época, não tinha opção particular. Então, a gente tinha que fazer... Quem é dessa época ainda? Que só era universidade estadual e federal. Tinha que ser, né? E aí, gente... Aí eu escutei o meu nome na rádio. Acho que era assim. Vocês se lembram disso? A gente ficava na 98 ali. Ai, meu Deus, eu estava de toalha. Eu lembro como hoje... Aí eu corro, vai, Kiara, Daniele, corre, vai sair agora, letra C. Porque tinha que esperar o alfabeto todo, triste de quem tinha letra Z. Porque não sabia, tinha que esperar 1000 nomes para chegar no Z. Gente, isso era um absurdo, mas era assim. E aí eu de toalha cheguei, Kiara, Meira Barbosa, aquela alegria. E aí eu cursei economia na federal, mas não concluí, porque ao mesmo tempo, né, em simultâneo, eu fazia a administração na estadual. E foi o que eu concluí. Posteriormente, eu ainda fiz uma pós em design de interiores e arquitetura, por conta da área, que eu vou falar um pouco mais, mas eu também acabei desistindo, porque eu engravidei, e entre outras intercorrências, né? Mas aí, gente, o que acontece? Eu já desenrolava
nessa época, que eu comecei a estudar na universidade, questão de independência. Eu ficava pensando, ai meu Deus, eu queria meu dinheirinho, né? E aí eu disse, já sei o que é que eu vou fazer. Eu ficava meio com minha cabeça muito pensando em muitas coisas. Eu disse, vou fazer brincos, aqueles brincos de moda, de pedraria, não sei o quê. Miçangas, menina, eu passava as madrugadas, fazendo até 3 horas da manhã, não era, Camilinha? E aí, para ir para a universidade de manhã, de 7 horas da manhã. Pegava aqueles brincos, levava para a universidade, não era? E aí estava garantida a minha farra e a de Camilinha. Porque Daniele já tinha o dinheiro dela. Mas o meu era assim, eu fazia, Camila, vou fazer para nós duas, que a gente vai viajar. E aí a gente ia. Foi dessa forma que eu fui desenrolando. E vendia uma coisinha, vendia outra. Até chegar um momento de dizer assim, eu quero um estágio. Eu tinha 19 anos. E aí eu estou estudando, eu já estava no 2º ano de administração, quero um estágio, eu queria ver será que eu consigo? E aí a gente deixa os currículos, né? Aí foi onde Dani me ajudou. Daniela disse, Kiara, eu estou estudando teologia com o gerente geral do Unibanco. Me dá teu currículo que eu vou levar para ele. Aí eu disse, mulher, mas eu quero só um estágiozinho, uma coisa assim, simples. Vou levar. Aí eu disse, caramba, mulher, leva, vai. E aí levou o meu currículo para ele. E aqui está uma amiga que eu quero honrar, Denise. Né, Denise, levanta a mão, Denise. Quem conhece Denise, gente, aqui? Maravilhosa. Fui contratada pelo Unibanco nessa primeira entrevista. Gente, até falar em banco imobiliário, eu tive que falar na entrevista. Porque eu ia falar o quê de trabalho? Era o primeiro emprego. Aí o gerente fazia assim, o que é que você sabe de banco? Eu fiz só de banco imobiliário. Aí eu acho que ele olhou assim, você não está tirando onda com a minha cara? Eu disse, é verdade. Dinheiro, contar dinheiro, eu sei muito de papel, banco imobiliário. Aí ele, eu disse, Eu ia dizer o quê? Primeiro emprego, gente, é tão difícil abrir a porta do primeiro emprego, né? Você não tem experiência, você tem que falar na real as coisas que acontecem, que você vive com seu pai e tal. E aí, eu fui contratada. Cheguei lá, uma grande escola, Denise, eu colei nela, né? Disseram assim, cola em Denise que tu vai aprender. Menina, ela me ensinou tudo. E eu já tinha talvez essa pouca experiência em relação a comércio. E Denise ainda me aprofundou mais ainda. Aqui é assim, minha amiga. Olha, tu tem que aprender. Aqui tinha um gingado, tinha umas coisinhas, tinha uns clientes que a gente tinha que ir conhecendo. E aí pode passar. Essa era do Unibanco foi uma grande escola para mim, né? Ali a gente tinha um plano de carreira, né, Dani? Entrava no Posso Ajudar, depois eu fui lá para cima, que era uma bateria de caixas gerais. Depois, acho que com 1 mês eu já fui para a caixa exclusivo. Com 2 meses eu fui promovida à caixa Uniclass, né? E depois, com mais alguns anos, acho que com 2 anos, eu fui para gerência de expansão, que era abrir conta em Norte, Sul, Leste e Oeste. Nessa história, minha gente, a gente... eu costumo dizer que a gente meio que pagava para trabalhar. Por quê? Porque tinha que estar toda arrumada, de ternos diferentes, cabelo, unha e tudo. Era assim, você tinha que estar impecável e com muito sorriso, unha feita, maquiagem. Engraçado que eu não gostava de me maquiar antes do banco, né? Depois... é um problema isso, depois do banco. E aí, tinha que estar assim, a gente aprendeu a estar assim. E aí, gente, eu tinha uma conta para abrir lá no Jeremias, depois eu tinha outra na Malvinas, e ficava assim o dia inteiro. E aí, aquilo meio que me cansou um pouco, porque o valor que eu recebia, remuneração, era muito voltado para o que eu tinha que me manter de padrão naquele lugar, né? Só um minutinho. E aí, gente, aconteceu uma coisa. Pode passar aqui, amiga. Nesse momento eu casei, né? A gente namorou 9 anos, eu e o Gutenberg.
Então, nós nos casamos. E aí, ele sempre foi um incentivador meu, de dizer assim, vamos botar um negócio, vamos botar um negócio. Eu disse, eu não vou botar, não. Eu estava muito bem no Unibanco. A gente tinha um plano muito grande, assim, sempre tinha oportunidade de crescimento. E aí eu disse, a minha vida é aqui. O que eu sei fazer é banco. E aí eu queria estar no banco. Aí ele fez, mas Kiara, teu pai tem um tino comercial, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não. E ele trabalhava na Alpargatas. Ele gerenciava uma unidade. E ele disse, pois eu vou botar. Aí eu digo, não me bota no seu plano, não. Aí ele fez, pois eu vou fazer sozinho. Eu digo, faça. Mas aí nessa história, o que foi que ele fez? Vou vender a casa que a gente tinha comprado com o dinheiro do FGTS, bem contadinho, a primeira casa da gente, e vou botar o negócio. Eu disse, vou, e já aluguei o ponto. Eu disse, como assim? E aí, gente, pode passar. Era a Projetar Ambientações. Essa loja aí, ela ficava na Avenida Canal. Fica ali, era em frente, acho que existe o Bradesco na Avenida Canal, ali perto do... Existe mais não, né? Existe? Pronto. Gutenberg, ele fazia assim, ele ia, tinha só o buraco no tijolo, aí ele olhava, aí ele dizia, pronto, é isso, está fechado o aluguel. E aí vendia a casa toda vez para fazer a reforma. E aí eu disse, meu Deus, vai fazer. Não me bote nesse plano, porque eu estou ótima no banco, eu não vou fazer isso. E aí ele disse, Deus vai no caminho. Nessa época, a gente não tinha um relacionamento e a comunhão com Deus que a gente tem hoje. Era diferente. Nessa época, era uma época que eu não conhecia com os meus olhos o Senhor. Né? E aí, gente, ele foi para frente. Só que eu fui o quê? Promovida para o final. Aí eu fui promovida para gerente Uniclass. E era um grande sonho meu ir para essa vaga. Né? Quando eu ia sair de férias, o gerente geral chega para mim. Eu treinei a pessoa que ia ficar no meu lugar, contactei todos os clientes que eu ia gerenciar e eu falei assim. Ele chegou para mim, Rosinaldo, fez, tua promoção foi cancelada. Aí eu disse, como? Tua promoção foi cancelada. Eu não sei por quê, não me pergunte por quê e não sei dizer. Aí eu disse, isso nunca aconteceu, não é possível. Ele fez, pois é possível e foi cancelada. Eu ia sair de férias, quando eu voltasse, eu ia assumir a nova carteira da carteira Uniclass. E aí eu disse, eu não acredito não. Aí ele, é isso, só avisando. Só que posteriormente a gente ficou sabendo porque era a fusão do Unibanco com o Itaú. Naquele momento não podia se falar. E ele não tinha, nem ele sabia, só tinha sido cancelada. E aí eu fui para casa, destroçada. Liguei para Gutenberg, tu não sabe, a promoção foi cancelada. Aí ele, eita, coisa boa. Aí eu disse, o quê, rapaz? Aí ele disse, e o que é que está faltando para você ser a dona do seu negócio? Aí eu digo, Aí ele, eu chorando copiosamente, eu chorava. E aí ele disse, isso é a resposta de Deus. Você não está entendendo não que esse ciclo foi quase 6 anos. Encerrou, meu amor. Amanhã de manhã eu tenho uma ideia. Tu vai na sala e tu vai dizer que tu tá fora. Aí eu disse, deixa de brincadeira, Gutenberg. Isso é minha vida, eu respiro banco. Aí ele fez, chega em casa que a gente conversa. Gente, eu nunca dormi. Eu nunca acordei tão bancária e dormi tão desempregada como nesse dia. Ele fez uma lavagem cerebral em mim. É isso mesmo, Gutenberg, você tem razão. Aí ele, tá vendo, eu disse a você, eu sabia. Eu não fui nem atrás de gerente, porque eu sabia que ia ser você. Aí eu, meu Deus, isso é uma loucura. Mas é isso mesmo, Gutenberg. Amanhã, 8 horas da manhã, estou chamando Rosinaldo, gerente geral, e vou dizer. Aí cheguei lá, confiante. Minha gente, eu nunca vi um negócio. Você tem noção, aquilo, tudo, todo o processo que você tinha, e você fazer isso aqui, assim,
Parecia que eu estava aqui, 48 horas antes, e fiz assim, ó, fechei o ciclo. Cheguei, decidida. Rosinaldo, obrigada, meu amigo, você é demais. O cara era massa, Rosinaldo, não era, Denise? Gente fina. Acabou, irmão, acabou a jornada, estou saindo fora. Não é por conta disso. Aí expliquei a situação que ele já sabia, ele era muito amigo da gente, e disse, está tudo bem, e ficou por aqui. E aí começou a nova jornada da Projetar. E nessa época, minha gente, o que aconteceu? Estava um breu lá, né? Que estava no tijolo, estava sendo reformado. E a gente viaja de férias e volta. E aí, para agir, né? Porque a gente, quando trabalha, a gente não sabe parar, não, né? A gente fica meio doente mental quando a gente para. E aí eu tentei ficar uns 15 dias assim, depois das férias, comecei a surtar. Não, a pessoa quer deprimir, não dá certo. E eu assim, a gente atendia 200 pessoas por dia naquele banco e eu não via mais ninguém. Só que eu tinha um grande trunfo, que era o quê? Era o relacionamento que eu tinha, o network que tinha sido gerado naquele lugar. E aí eu peguei todo aquele contato daquele pessoal e fui com um catálogo, era um catálogo que eu tinha só de papel, com os desenhos dos móveis. E botei aqui, comecei a ir atrás dos meus clientes de lá do Unibanco, que começaram a me comprar. Eu chegava assim, olha, sai do banco e tal. Aí todo mundo dizia, vamos fazer uma cozinha? Vamos fazer. Naquela época, gente, não tinha muito isso. A gente, quando foi casar, o que aconteceu? A gente não tinha uma opção na cidade financeira para a gente. Então, ou você tinha lojas que eram muito boas, mas muito caras, que nós fizemos o orçamento da nossa cozinha, deu exorbitante o valor, ou tinha só marceneiro, não descartando a maestria dos marceneiros, mas a gente queria algo que fosse de indústria mais barato e não tinha. Então foi onde meu esposo despertou, quando a gente foi fazer, que não tinha na cidade. Isso em 2008. Por isso que ele decidiu investir nesse negócio, né? E nós vendemos muito. Então, depois disso, depois de 2008, que eu assumi, que eu fui lá vender de porta em porta, eu ia para Boqueirão, para Queimadas, para Esperança, para os clientes tudinho. Eu dizia, ei, mulher, tu tá aí, eu quero te apresentar. E saía, ia rolando. E a gente foi batendo meta sem ter loja, sem ter showroom. A gente começou a bater meta da fábrica, só com um buraco. Aí o povo disse, meu Deus, só na confiança. E a gente foi vendendo e foi dando certo. Em um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano, acho que 2, a gente já tinha 3 lojas. Tinha uma na Rui Carneiro, em João Pessoa. Tinha uma aqui na Malvinas e tinha essa aí, que depois a gente mudou para ali Posto Dallas, aqui no Catolé. E aí, gente, o que aconteceu? O Gutenberg ele já queria mais. Vamos botar, pode passar, meu amor, vamos colocar uma marca que tenha mais coisa. Aí lá vai ele viajar e conseguiu. E a Finger, que era uma franquia, 5 anos, aqueles contratos, franchises, essas coisas. Tudo protocolado daquelas formas que a gente tinha que fazer. E aí o representante era muito incisivo da Finger. Então ele disse assim, olha, é o seguinte, venda tudo e fique só com a Finger, porque a partir de hoje todo lojista franqueado da Finger tem que ter exclusividade apenas com Finger. Não pode ter outra marca de móveis. Aí a gente, como assim? Você não disse isso no início, mas agora é lei, é regra, é franquia e prego batido, ponta virada. Então, o que nós fizemos? Nós vendemos as lojas, as outras, nós repassamos, vendemos para um amigo nosso, e aí a gente ficou só com a Finger. E aí, mais uma vez, meu marido alugou, ele chegou, disse, ó, já aluguei, ele só fazia assim, a gente chegava e me dizia, aluguei, eu disse, o quê? Oh, vamos levar tu lá? Não, aqui era cheio de carro de sucata, aqui na frente. Aí eu disse, como é isso também? Tu tá alugando, a gente vai vender a casa de novo. Aí eu disse, como assim? Vai vender e vai fazer tudo de novo, outra loja aqui. Aí eu disse, meu Deus do céu, tu não tem juízo. E nós vendemos a casa e fizemos a loja também do zero.
E aí, gente, nessa época aqui, a gente teve uma ascensão. Nós vendíamos para toda a cidade, estados circunvizinhos. A gente vendia até para o Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tinha conhecido, a gente levava, montava. E foi um período muito crescente, cada vez mais crescente, cada vez mais crescente. E a gente comprando, investindo em coisas erradas. E a vida diferente, uma vida promovida por muita vaidade, por muito ego, por muita cobrança, por imagem, sabe, na sociedade. A gente tinha que estar tudo impecável. Se naquela época do banco, uma mera mortal, eu já tinha que estar desse jeito, nessa loja aqui, lidando com o público, aí era que era mais ainda. Então, era uma vida de muita aparência, porque só fazia negócio desse jeito. E muita cobrança, e você vai sendo imbuída por esses negócios. Festas e mais festas promovidas, todo o arsenal de louça que você imaginar eu tinha, de mesa posta, de tudo que Deus me preparava. Festas grandiosas que a gente promovia gratuitamente para diversos tipos de arquitetos. Muitos parceiros, clientes, muito dinheiro, muita jogada errada, muito investimento em falso, muito distanciamento de Deus. E isso é onde é o grande perigo. É o plano do homem. Quando você escuta só você, só sua mente, só aquilo que você quer, porque você acha que é você, o poder da sua mão, da sua força. Porque eu sou desenrolada, porque eu cheguei até aqui. É aquela história que Josi estava falando. A gente não é nada, nada. A gente não faz nada, nem é dono de nada. Nós só somos um vento aqui, um administrador de tudo que é de Deus, único e exclusivamente. Só que eu não sabia disso, achava que era eu. Revistas, entrevistas, reportagens, fotos e não sei o quê. Isso aí era nada. Investimentos errados, coisas fúteis. Gente, como muitas pessoas hoje assim vivem ainda. E muitas coisas têm que acontecer para que a gente possa ser quebrado e ser refeito. O vaso, ele precisa ser quebrado, vai para as mãos do oleiro para ser reconstruído. E isso é fantástico. É fantástico. Pode passar, minha irmã. O que aconteceu? Meu marido tinha a gente começou, eu já tinha, nesse meio tempo aí, eu me converti, e meu marido, ele só frequentava, ele não ia muito não, mas ele frequentava. E aí, todo mês, ele tinha que ir para Recife, para fazer o relatório da franquia com esse representante, que era muito Caxias, com um consultor financeiro, que tinha todo mês, ele ia para Recife. E aí a gente já estava cansado, porque a gente era meio fantoche na mão dele. Porque tudo que ele dizia a gente tinha que cumprir, a gente vendeu as outras lojas, a gente tinha que fazer. Imagine aí. E aí Gutenberg chegou lá, ele colocou nas mãos da gente, antes dessa virada aqui, uma loja chamada Giardini. O que era essa loja? Era ali na avenida, que foi a Cidade Viva. Foi a Cidade Viva da gente. Da nossa igreja, a Avenida Brasília. E aí, gente, essa loja, o filho dele botou aqui, que era o dono da fábrica, e ele botou nas mãos da gente depois que ele comprou, viu que não deu certo, repassou para a gente. Outro investimento totalmente errado, não tinha lucro. E outra, quando você pega, o dinheiro de uma coisa vai cobrir outra e dá um buraco e vai descendo ladeira abaixo, quando você faz as coisas sem consultar ao Senhor. E aí, gente, eu disse, Gutenberg, essa loja está um elefante branco. Vamos vender móveis soltos, vamos atrás de outras coisas para estar aqui dentro. Aí ele fez, vamos, a gente foi viajar para conhecer outras marcas, para usar dessa Giardini, outros móveis, e ficaria com a Finger. Tudo bem até aí, ok? Sendo que aconteceu, a gente conheceu a Líder, que era uma marca, multimarca, que tinha móveis planejados e móveis soltos ao mesmo tempo.
que eu chego já nela. Mas aí, quando o Gutenberg vai lá no relatório lá com o representante, ele diz assim, rapaz, esse negócio de Deus, olha, fulaninho, o outro franqueado. Eu estava lá numa reunião, ele foi atender uma ligação da igreja para falar de uma doação, não sei o quê. Aí disse um palavrão. P de igreja, P de Deus, o consultor financeiro. Aí Gutenberg ficou olhando assim, eles discutindo. Aí Gutenberg olhando assim. Aí ele, eu quero lá isso. Um negócio numa reunião, a pessoa está envolvendo coisa de igreja. E esculhambando lá, né? E nessa época, Gutenberg tinha ido para lá para dizer que ia dar foco na Finger, para dizer que a gente estava investindo, a gente estava encerrando o contrato dos 5 anos para renovar. E era exatamente nessa virada aí. Porque de 5 em 5 anos tinha que assinar, né? E aí Gutenberg olhou assim, naquele momento deu a rebimboca da parafuseta, se levantou, tinha levado uma caixa de bis, recolheu a caixa de bis para comer. Aí ele está fazendo o quê? Estou indo embora. Aí eles disseram assim, mas você está fazendo o quê? Peraí, não. O relatório, vamos aqui, a gente tem um contrato, as coisas para assinar. Aí ele disse assim, eu estou indo embora. Eu vou lhe dizer, daqui a 30 minutos, a minha decisão. Aí disse, tu veio da Gorinha de Campina Grande? Pelo amor de Deus, a reunião mal começou. Aí ele fez, me espere 30 minutos. Aí ele vai para o estacionamento, chega lá do local, aí me liga, Kiara, eu estou fora, eu não quero isso, esse homem fica me pressionando. A líder já tinha conversado com a gente para a gente mudar, para a gente ser a marca da líder com móveis, os dois móveis soltos e móveis planejados. E eu não quero mais continuar com isso, não. E principalmente depois desse anticristo aqui. E não quero mais, é decisão minha e ponto. Você concorda? Aí eu disse, Gutenberg, de novo? Tu me bota em cada uma, tu já está no estacionamento. Ele fez, não, já estou indo para o aeroporto, para ir para BH, para fechar o contrato com a líder. Eu disse, como assim? Eu trouxe aqui uma mochila com uma cueca e uma camisa, dá certo. Eu já olhei que tem passagem de 6 horas. Eu estou indo agora para o aeroporto e vou conversar lá com o diretor e a gente vai fechar essa parceria. Eu disse, pelo amor de Deus, Gutenberg, você está com paz nisso, total. Ali no anticristo eu não estava não, mas agora eu estou total, impetuoso, bem Pedro. Foi-se embora para BH. Aí ele disse, só ligou para Paulo. Paulo, é isso mesmo, a gente já conversou com Kiara, a gente vai estar encerrando o contrato. E aí ele foi para BH, chegou em BH, fechou com a líder. E aí a líder era antes daquele nome Co-Business, tinha o nome líder. Volta aí, só volta, aqui, ó. Era líder. Não, passa. Líder interiores. Gente, sabe a pirâmide que você tem aqui, a base de consumidores, a média e o topozinho assim, ó. Eu tinha 0,001% de clientes para me comprar na líder. Esse negócio está fadado ao fracasso, minha gente. Tiro no pé, decisão impetuosa, insensível ao Espírito Santo. Né? E aí gastamos o dinheiro que tinha e o que não tinha, porque já estava a crise econômica instalada. Pode passar? Não, pode voltar. E aí, gente, a crise econômica altamente já começando naquela época do impeachment. E aí as coisas começaram a não vender mais. O cliente acaba para esse meio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa fazer pesquisa de mercado quando a gente vai colocar alguma coisa. Sabe, quem é que vai ser meu público? E não colocar assim, feito Pedro, impetuoso, fazer de toda forma. E foi como nós fizemos. E cada vez mais caindo, até que o que aconteceu? Nós decidimos mudar. Pode passar aqui. Empreender nem sempre é fazer dar certo. É bom celebrar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso, para que nós possamos aprender, para que a gente possa entender que nós precisamos
depender única e exclusivamente de Deus. Ele que tem que estar na frente da gente para nos guiar. E aí, pode passar. Aí veio a crise econômica, pode passar. E aí, esse momento de ressignificação. Ressignificar significa dar um novo significado a algo. Então, era preciso ressignificar. E aí, gente, ressignificar princípios e valores. Quebrar egos, vaidade, orgulho, aparência. E sair não leva ninguém a nada, só ao buraco. Só você ficar em si mesmado e nada mais. Porque uma pessoa cheia de si é extremamente vazia de Deus. E aí, gente, tudo se fez novo. Aqui tem uma antes Kiara e uma pós Kiara. É engraçado que eu estava num restaurante que eu vou chegar, mas vai chegar agora à frente, e aí uma pessoa da sociedade olhou para mim. Eu sempre conto essa história, né, Lia? Eu estava de tênis, de legging e roupa de academia, com cabelo para cima, com meu totó. Várias pessoas já me viram assim lá. E aí ele olhou para mim e fez, Kiarinha, meu amor. Aí olhou assim para mim. Ok, obrigada. Kiarinha, meu amor. Aí, mas você, mulher, eu gostava de você no salto 15. Aí eu estava com a vassoura na mão, sentada, olhando o celular. Ei, eu estava varrendo um lado que a gente tinha acabado de reformar e estava vendo a festa, que ele foi na festa aí. E aí eu olhei para ele fez, tu é igual a minha esposa, né? Que bota um tênis, entra na produção. Aí eu olhei para ele, disse, fulaninho, meu amigo, né? Fulaninho, eis que tudo se fez novo. Foi só o que eu falei para ele. Gente, eu fui tão pega de surpresa, eu bem assim, com a vassoura na mão, o celular, vendo o negócio, com as pernas meio abertas, assim, que era um banco baixo, de tênis, totó, assim. Eis que tudo se fez novo. Aquela Kiara que você conhecia é uma nova mulher em Cristo Jesus. Aí ele, não, amigo, beleza. Não, você tá ótimo, eu entendo. Aí mudou a história, assim, eu digo, massa, amigo. Pode passar. E aí, gente, o que acontece? Novo modelo de negócio. A gente precisa pensar em algo diferente. Aí agora é onde tem Deus no negócio. Graças a Deus, a mudança, a ressignificação, o vaso quebrado nas mãos do oleiro sendo refeito. E meu marido embarcando comigo. Começou a ficar mais crente do que eu. Foi. E assim, ele sabe o quanto que ele sofreu nessa época. Ele fala que ele sabe o que é um pensamento suicida. Porque nós tínhamos 40 funcionários da outra empresa. E sem vender, imagine. Aí vendia um carro para pagar uma folha de pagamento. Aí no outro mês, vendia ok, massa. Aí no outro dia não vendia, vende um terreno. E assim, e a conta assim, ó, acumulando assim, ó. E outra, você não consegue enxergar fora do problema. Deus, ele mostra você diversas maneiras de você mudar, de você sair, de você encerrar um ciclo, gente. Encerrar um ciclo nem sempre é sinal de fracasso. Ciclos precisam ser encerrados, tem que ser enxergado isso logo, para isso não lhe destroçar, para que você viva algo novo de Deus. E a gente fica sem largar o osso, porque eu sei isso, porque eu inventei isso, que eu plantei isso, eu vou desistir. É assim que a gente faz. Vou não. Isso, Deus, mulher, larga esse osso, mulher. Olha o tamanho dessa carne que eu estou querendo te dar, não é assim? É mais ou menos isso, a gente não enxerga. E aí, meu marido foi e disse assim, vamos
Era uma loja que não ia mais ninguém, não tinha mais ninguém. Vamos pegar essas salas aqui que tinha. Cada uma tinha um arquiteto que vendia, que produzia. Bota tudo lá para trás, numa sala de produção. Vamos começar a transformar isso no coworking, para entrar gente aqui, para ver se a gente gera dinheiro ativo para pagar as contas. Porque estava uma situação dificílima. Então a gente começou a alugar as salas, começou a dar muito certo. Isso foi bem antes, final de 19, antes da pandemia. E aí estava dando certo, a gente construiu um mini auditório e vamos alugar, e tá massa, endereço fiscal, e foi dando certo. Aí nós criamos co-business. Então é tanto que muitas pessoas perguntam, por que COF, não COF? Que COF é o certo. O co é de co, negócios compartilhados. Co-business era o nome do local. E aí, gente, o que acontece? Co-business era negócios compartilhados, então vamos criar tudo co. Nessa época aí, eu comecei a aprender a mexer em Canva. Eu disse, meu Deus, não tinha funcionário mais, a gente tem que se virar. Vamos buscar, né? É um leão correndo atrás da gente, a gente tem que correr na frente para fazer alguma coisa diferente. E aí a gente foi criando as identidades, e aí Co-Design foi uma nova marca que a gente colocou de móveis planejados mais baratos, vindo de uma fábrica também, junto com a Líder, vendia os dois, multimarcas. Coworking foi esse espaço que a gente compartilhou, né, que vinham várias pessoas, era uma forma de gerar networking. Mas detalhe, o COF veio para o final, do COF, e aí eu tenho minha amiga Samara ali, eu lembro demais a gente conversando, a gente se encontrava para almoçar. E aí, gente, eu dizia, Samara, ela tem um café, o Café São Brás, maravilhoso, gente. Eu quero agradecer, viu, honrar seu nome, amiga, por nossa parceria aqui no cafezinho de São Brás. E aí eu disse assim, amiga, eu estou pensando em botar um cafezinho, não foi, Samara? Vai ser só na varanda ali, porque o meu negócio era o coworking, era a área, essa área mais burocrática. Mas a ideia era gerar cliente para os móveis. Eu não tinha largado o osso ainda, não. Eu tinha a luta de querer os móveis. Era móveis na minha cabeça. Parecia aquela venda. E aí, ela, vou lhe dar uma força, Kiara, conte comigo, o que você precisar do meu apoio. E, olha, foi uma conversa maravilhosa. Ela me deixou muito em paz. Me incentivou e eu disse, vamos botar para frente. E aí foi o COF, que ia ser só aquela varandinha. E aí, pode passar? Era para gerar clientes para vir comprar móveis, o café. Estão entendendo, né? Aí terminamos a reforma da varandinha. O que acontece? Gente, a gente fechou. A gente acabou a reforma dia 19 de março de 2020. Vocês se lembram que foi dia 20 de março de 2020? Foi decretado lockdown. Só que Deus é tão fiel que eu não cheguei a contratar ninguém. A gente ia contratar no outro dia, ia começar a contratar aí. Imagina se tivesse com um monte de funcionário, né, com as coisas. Tuane aqui, gente, eu quero honrar a vida dela. Ela foi a minha primeira funcionária. Olha, minha primeira parceira. Levanta a mão, Tuane. Maravilhosa. Gente, me deu um apoio. E ela dizia assim, mulher, vai dar certo, vai abrir. Eu digo, em nome de Jesus, estamos juntas. Eu tenho que contar com você, hein, Tuane? Não foi? E aí a gente junta por uns meses até conseguir abrir, porque passaram meses, foram 100 dias aí. Fechado. Vocês lembram que foram 100 dias, né? Era lockdown. E aí a gente disse, agora, café, não tem nada, não tem mais co-work, não tem café, não tem nada. Vamos fazer o quê? Vamos vender móveis online de novo. Aí volta para o projeto dos móveis. Inventa aqui, vamos botar no Meet, bota os móveis para vender. E aí a gente conseguiu sobreviver. Sobrenaturalmente. Porque não sei nem como foi isso, mas foi Deus. E aí, gente, pode passar. Sobre o COF, eu acho muito bonito isso aqui. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí, gente, o meu plano, o plano do homem, ele é falível, mas o plano de Deus, ele é infalível, sempre, não é verdade? E aí era isso que ele queria para a gente. Minha cabeça não saía dos móveis, mas Deus fazia assim, não é não, mulher, não é isso não, é o COF. E aí, gente, pode passar, amor. Nós conseguimos inaugurar o COF no dia 18 de novembro de 2020. Naquela flexibilização, assim, tinha que ter o afastamento. Nós fizemos pesquisa de mercado, nós contratamos uma consultoria de um italiano para poder... Ia ser somente
croissant e café. Aí ele olhou e fez, aqui não, que ele fala muito assim, esses italianos, né, Antônio? Aqui tem que ter pratos, comida, é muito nobre essa área. Eu digo, quero nada, vai ser só pão e café. Não, aí ele convenceu a gente. E a gente já abriu sendo meio que um bistrô. Por isso que ficou esse nome. E aí, gente, investimento que não tinha, dinheiro secando, não tinha como vender, não tinha ativo, só tinha passivo. Aí entram os irmãos, se juntam todos, meus irmãos, a família de Gutenberg. Eu lembro que chegava dava um dinheiro, compra os pratos. Eu já tinha um monte de coisa. Eu passei a vida toda recebendo. Eu passei a vida inteira recebendo clientes, tudo. Eu pagava por isso, para os outros. E aí Deus fez, não, agora você vai ter tudo de volta, agora cobrando. E aí, gente, o que acontece? Eu lembro dos meus irmãos chegavam assim, faça feira, compre isso, vamos iniciar esse negócio. E aí foi dessa forma, com a ajuda dos meus irmãos da família, a família em si. E aí, gente, nós, no primeiro dia da inauguração, o que aconteceu? Um desastre. Não deu certo, o povo no meio da rua. Olha, eu saí fugida. Lá vem Gutenberg atrás de mim querendo brigar. Eu saí pelos fundos, porque a gente não entendia de nada disso. Porque lotou e a gente não sabia o que fazer. Era para ter tido umas 30 pessoas, né, para fazer aquele soft open. Não, a gente botou bem uns 100 e não atendeu esse povo, não sabia de nada. A gente foi uma loucura. Mas é assim que a gente consegue aprender. E aí foi crescendo, sendo que tinha os móveis, assim, tinha uma sala uma sala, era um sofá, um showroom. E aí o que acontece? Já desmonta esse sofá aqui, bota as mesas. No outro dia já botou a mesa. Aí era o home bem lindo, assim, cheio de mesa já, para o povo comer. Aí o auditório, bota a mesa do auditório aqui, bota a mesa e tal. Eu me lembro dela, de você, não foi? Ela disse, mulher, vamos fazer aqui o aniversário da minha filha. Ela foi a minha cliente, primeira cliente de festa. Oh, eu quero honrar a sua vida. Amém. Foi, que lindo. Eu estou ouvindo agora. Obrigada. E aí, gente, ela foi minha primeira cliente, 15 anos já filha dela. Eu disse, eu não sou capaz. Ela fez, vamos, a gente faz junto. Eu disse, eu tenho uns jogos americanos aí que eu fiz, é o aniversário de uma filha minha. Era Deus preparando já, desde aquela época. E aí a gente fez, ficou uma coisa linda a festa, daquele jeitinho. E aí ela fez, mulher, faz. Aí dela, já tinha as amigas dela. E eu quero também. E aí, gente, até hoje não parou. Foi isso. Nós ampliamos. Hoje, o café é todinho, exclusivamente, coffee. Até um ano passado, a gente ainda tinha um escritório que vendia móveis planejados. Mas aí, gente, era um escritório de 5 metros quadrados. A gente tem 400 e poucos metros quadrados da área aqui, e tinha 5 metros que era o escritório. E tinha umas 20 madeirinhas assim, que era o nosso showroom. E aí, gente, isso não deu. Nós conseguimos honrar aqueles clientes que tinham com muita dificuldade, né, dívidas remanescentes. Não foi fácil reconstruir, mas sabendo que agora a gente estava debaixo da dependência do Senhor. E aí é onde há a transformação, a metanoia que Isabelle falou, a transformação da renovação das nossas mentes, a dependência de saber que só Deus, para o seu negócio, qualquer que seja prestadora de serviço ou de produto, só vai dar certo quando o Senhor estiver na frente lhe conduzindo, né? E aí, gente, hoje eu tenho mais de 40 funcionários de novo, glória a Deus. Nós triplicamos o tamanho da cozinha, tem um mês. Meu marido conseguiu construir a cozinha dos sonhos dele. Ele é impetuoso, né? Eu digo a vocês. Ele foi consultar a cozinha do Fogaça, ver como era o sistema de funcionamento. Ele quis fazer mais ou menos uma cópia. E nós concluímos, para a honra e glória do Senhor, não é? Porque tudo é do Senhor, o Senhor que nos capacita. Hoje nós temos 40 funcionários de volta. Nós conseguimos faturar, além do que os móveis faturavam.
né? Então, Deus, ele honra a gente, né? E aí estamos em evolução. Pode passar aí, por favor. Porque dele, para ele e dele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém? Pode passar. Então, o que eu posso dizer para você é: dependa e descanse. Por quê? Pode voltar. Dependa e descanse. Por quê, gente? Depender é isso. É estar sobre o que o Senhor quer da gente. E descansar não é sentar e cruzar o braço. Descansar é saber que o Senhor cuida de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu faço a minha. Deus me capacita. Mas nós não somos nada. Tudo é do Senhor. Pode passar. Hoje aqui nós temos hoje tem um nome aqui, né? Porque aqui nessa foto não tinha. Mas tem um nome aqui. Nós tiramos o co-business. Não existe. Ficou o COF. Só o COF, porque co-design não tem, co-work não tem, co-business não tem. E o povo, por que é COF? Porque ficou e a gente não vai mudar, é COF, porque foi a história que foi iniciada por Deus. E aí nós hoje temos essa varandinha, que era a início, né, que eu falei para vocês, que era a varandinha do início, que só era isso aqui, era para ser só isso aqui. Pode passar. E aí, hoje, toda a parte interna, ela funciona como um restaurante. Temos buffet no almoço, à la carte, temos vários eventos, a gente promove, a gente decora essa sala para eventos. Então, assim, Deus ele vai capacitando. Eu fazia isso aqui de graça para os clientes antes, né? E aí, Deus ele faz isso, né? Disse, não, você vai ter um retorno um dia, minha filha, desanime não. Hoje, a gente faz vendendo, pode passar. E tudo é para a glória de Deus. Então, minha irmã, você que está aqui, que está na dúvida, que não sabe, que às vezes está agarrada com esse osso, eu não sei qual é o que você está passando, né? Todas nós aqui temos negócios. Você que tem um sonho de mudar ou de investir em algo, tem algo lhe sensibilizando, Deus está lhe mostrando. Seja sensível ao Espírito Santo. Deixa ele conduzir, ele lhe mostrar, gente. Sabe por quê? Porque esse é o caminho, é onde você vai frutificar, é onde você vai florescer. Porque nós precisamos ressignificar muitas coisas, princípios e valores, dependência, quebrar orgulho, vaidade, tudo isso. Porque isso de nada vale. Ressignificar, entender, escutar o que Deus quer e deixar Ele conduzir para que nós possamos florescer nesse jardim lindo que Deus quer. Amém, meninas? Então é isso. Aqui nosso Instagram. Pode seguir o COF. E eu agradeço demais a vocês, tá?